consigo entender, irmãos, como é que uma pessoa pode dizer que pode conviver sem vir ao culto adorar a Deus. Como é que uma pessoa, um crente no Senhor, salvo pela graça de Cristo, justificado mediante a fé, pode dizer assim que faltar um culto não tem nenhum problema. Né? Eu estava esses dias pensando e lendo, e eu pensei assim, eu vou voltar aos Salmos que comecei, e quando eu olhei os Salmos, o Salmo que vou pregar esta noite, é um Salmo que, pela graça de Deus, a misericórdia e a providência de Deus, conduziu para esta noite. 45 dias ausente, as quartas-feiras para mim, meus irmãos, eram longas, os domingos então, por mais que nós fizéssemos o culto doméstico, por mais que nós orássemos, por mais que nós ouvíssemos alguns cultos, nós tínhamos a oportunidade de ouvir alguns cultos online, não preenche a saudade da igreja. Eu fico alguns irmãos dizendo assim, eu estou em casa, mas eu assisti o culto, né, pela internet, e eu não estou criticando aqui, eu não estou dizendo que a internet é um problema, mas eu estou dizendo pastoralmente falando, para a minha própria edificação e da minha esposa, a gente sentia isso, não era a mesma coisa, porque, queridos, é bom estar na casa do Senhor, é bom. O Salmo 133 diz assim, como é bom e agradável viver unidos, irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos, nós sentimos falta disso, de abraçar, de ver, né? Eu lembro que o diácono foi em minha casa me visitar, o diácono Robson, e ele falou, pastor, passamos o dia hoje trabalhando para botar a lâmpada lá no terreno da igreja, estou com a vontade de ir. E eu, irmãos, com a vontade de ir também, assim, de vir aqui, entrar no carro, mas eu tinha que me comportar. Só pelo fato de estar aqui, andando no terreno, a saudade, isso é gostoso. E eu fico sempre esperando um domingo, uma quarta-feira para estar com os irmãos. Então, essa é a minha palavra ao Senhor, ou melhor, à igreja, da minha gratidão e da alegria de estar de volta, irmãos. Não sei dos irmãos, a gente está vendo a gente, né? Mas a gente está contente por estar de volta. E eu queria ler o texto da palavra de Deus, mas antes de ler, que é a porção do Salmo 122, já está aí no boletim, o Salmo 122 é um salmo que todo mundo conhece, dificilmente alguém aqui não pode citá-lo. É um salmo que diz, alegrei-me, vamos fazer o seguinte, eu digo a primeira parte e os irmãos dizem o restante, vamos lá juntos? Eu vou falar a primeira parte, tá bom? Alegrei-me quando me disseram, ficou bom, mas pode ficar melhor. Eu vou dizer de novo, aí depois os irmãos dizem, alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Irmãos, é este o texto que nós vamos ler hoje para meditar. Vamos ler a palavra de Deus. Desculpe, antes de ler, vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante de Ti, da Tua autoridade e do Teu poder. Estamos diante da Tua palavra revelada, consumada, inspirada em Cristo Jesus para as nossas vidas. Agora eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e de mim, este pecador que o Senhor chamou e que o Senhor escolheu amar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então agora juntos, com essa intensidade, vamos ler juntos todo esse salmo, para a gente já começar a exercitar. Diz assim, vamos ler a uma só voz. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos que te amam. Reine paz dentre os teus muros e prosperidade dos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Meus irmãos, nesta noite eu queria começar a mensagem fazendo algumas perguntas.
A primeira pergunta que eu quero fazer nesta noite é a seguinte: você pode imaginar a sua vida sem culto? Você consegue imaginar a sua vida sem se congregar? Você consegue imaginar a sua vida sem se reunir com o povo de Deus regularmente para adorá-lo em conjunto? Você consegue? Ainda quero fazer mais uma pergunta. É possível, queridos, ficar de fora da igreja e continuar a ser um bom crente? É possível, irmãos, deixar de vir ao culto e cultivar a comunhão dos santos? É possível deixar de vir à igreja e falar com autoridade que não deixou de amar o Senhor? Queridos, eu faço essa pergunta porque muitos dizem que sim a essas perguntas. E pode ser até que você considere isto verdade. Você crê em Deus, e olhem só o que eu quero trazer ainda, pensando uma outra pergunta. Você que crê em Deus, ora de vez em quando, se considera um crente, mas acha que pode passar muito bem a sua vida sem a igreja? Talvez você seja daquele que diz: o que importa não é se eu vou para a igreja, mas é como eu me relaciono com Deus. Mas, queridos, me permita ainda fazer uma outra pergunta: como me relacionar com Deus sem ir à igreja do Senhor? Será que isto é certo? Não. Ainda podemos fazer uma outra pergunta: é possível ficar fora da igreja e continuar a ser um bom crente? Não. Se Deus sabe, irmãos, e preste bem atenção, eu vou repetir: se Deus sabe o que está falando, a palavra de Deus, a Bíblia, mostra sempre e sempre que se alguém pertence a Cristo, também pertence a uma igreja. E se está profundamente envolvido com a vida da igreja. Então, queridos, vejam bem, se Deus sabe o que está falando, eu quero deixar bem claro: Deus sempre disse que alguém que pertence a Cristo, pertence a uma igreja e convive com ela profundamente. Portanto, se você acha que pode ser um bom crente sem uma igreja, está dizendo que és melhor do que Deus. Se você diz que pode ser um crente e vir ao culto quando quiser, você está dizendo que sabe mais do que o Senhor, o nosso Deus. Deixe-me citar aqui o pastor Eugene Peterson, autor do livro Uma Longa Obediência na Mesma Direção. Ele diz o seguinte, olha o que ele diz: uma das aflições do trabalho pastoral é a de ouvir, sem fazer careta, todas as desculpas que as pessoas dão como motivo de não irem à igreja. E olha o que ele diz: minha mãe me obrigou quando eu era pequeno, então agora eu quero ter o direito de escolher. Ou então outra pergunta, ou outra resposta, quando o pastor pergunta por que ele não foi à igreja, ele diz: há muitos hipócritas na igreja, eu não quero ser um. Ou então, alguns dizem: é o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde, você não sabe o quanto eu estou cansado. Outros ainda dizem: eu estou com dificuldades, eu preciso trabalhar, sem considerar que quem te deu o trabalho foi o Senhor, o nosso Deus. Ele ainda continua dizendo: não faz diferença se mostrarmos, ele falando do trabalho pastoral, que essa ou aquela desculpa é inadequada. Sempre aparece mais 3 em seu lugar. Toda pessoa, irmãos, que falta ao culto,
que faltam e deixam de guardar o dia do Senhor, que inventam desculpas, não adianta muitas vezes exortá-lo, porque sempre ele vai ter um motivo justo. Por exemplo, pastor, eu fui convidado para ir a uma festa de um amigo, ele me convidou há muito tempo, então nesse dia eu me programei para ir, porque há muito tempo você não teve coragem de dizer para ele, esse é o dia do Senhor. Ou então, o pior ainda, irmãos, é quando você tem responsabilidades, você tem ministérios, você simplesmente falta e não comunica a sua liderança. Isso tudo, irmãos, conclui-se em dizer o quê? A igreja não faz falta para você. E se a igreja não faz falta para você, escute o que eu vou lhe dizendo, Deus também não é importante na sua vida. Logo, contudo, todavia, você guarda uma idolatria penetrante em seu coração. Olhando para o Salmo 122, queridos, nós podemos perceber que o Salmo 22 é o cântico de uma pessoa que decide ir à igreja. É o cântico de uma pessoa que tem no coração o desejo de prestar culto a Deus. Olha só o que ele diz, alegrei-me, quando olhamos o verso 1, ele diz assim, alegrei-me quando me disseram o quê? Vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, o Salmo 22 também é uma amostra do fenômeno complexo, diverso e mundial de culto que é comum a todos os cristãos. O que isso significa? Que o Salmo 22, ele reflete aquilo que deve ser a vida da igreja. Se todos os cristãos devem ser conhecidos, eles devem ser conhecidos pela alegria de ir à casa do Senhor. O Salmo 122, ele também é o terceiro da sequência dos cânticos da peregrinação, ou dos cânticos de romagem, ou dos cânticos de subida. E esse salmo, ele tem uma preocupação clara. E qual é a preocupação dele? O culto, a adoração, a comunhão, em se reunir em um lugar para adorar o Senhor nosso Deus. Enquanto o Salmo 120 é o salmo do arrependimento, e os irmãos, eu só recapitular aqui, os irmãos devem lembrar, é aquele salmo que nos tira de um ambiente de engano, de hostilidade, e nos coloca no caminho de Deus. Se nós olharmos o Salmo 120, nós podemos ver o autor dizendo, na minha angústia aclamo ao Senhor, e Ele me ouve, e Ele pede para tirar do meio dos lábios mentirosos. Mas o salmista diz que esse salmo, ele mostra para nós o arrependimento. Não é para a gente sair do meio deles, mas é para continuar de forma persistente. A segunda coisa que nós podemos ver é que o Salmo 121, ele é um salmo que mostra ele é o salmo da confiança, uma demonstração de como a fé resiste aos remédios populares, fajutos para as dificuldades e tribulações resultantes daquele que confia em Deus. O Salmo 121 diz que o socorro, a resposta para o homem é Deus. Você pode estar em dificuldades, você pode estar em lutas, você pode estar em tribulações, mas a resposta é Deus. Por mais que apareça uma solução imediata, nem sempre as soluções imediatas quer dizer que são respostas de Deus, mas é para saber como está a tua confiança em Deus. O Salmo 122, meus queridos, agora voltando para ele, é o Salmo do culto. É uma demonstração daquilo que as pessoas de fé, em toda parte fazem, reúnem-se para adorar a Deus. Quando olhamos o Salmo 84, e eu quero olhar ainda o Salmo, nós podemos ver que o Salmo 84, que nós cantamos agora há pouco, o Salmo do 84, ele descreve o tabernáculo de Deus como amável. O autor diz assim, quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Por quê, meus irmãos? Aquele autor do Salmo,
ele está longe, ele está no deserto, e de todas as coisas que ele pode pedir, ele pede que ele tenha um dia no átrio do Senhor. O Salmo 84, queridos, ele demonstra a alma de um adorador que envolve-se no desejo intenso de cultuar ao seu Criador, que seu estado é descrito como prestes a desfalecer. Ele diz: a minha alma desfalece. O Salmo 84 classifica como bem-aventurado o que habita na casa do Senhor. Meus irmãos, os irmãos sabem que a palavra bem-aventurado, numa tradução mais simples, quer dizer aquele que se alegra, aquele que tem alegria por estar na casa do Senhor. É alguém que almeja, que espera. E é interessante, e ainda olhar, porque ele diz que esse desejo está no átrio do Senhor. Ele diz: vale mais do que 1000, ou de que qualquer outro lugar. O que ele prefere é estar à porta da casa do Senhor. E é interessante o contraste que o autor faz do Salmo 84. Ele diz assim: eu prefiro estar à porta da casa de Deus do que permanecer na tenda da perversidade. Irmãos, o autor, ele coloca de forma muito clara, os salmistas, eles falam muito bem do culto. Ele fala do desejo que o crente deve ter pelo culto. Meus irmãos, permita-me aqui mais um exemplo. Eu estava com tanta ansiedade de vir para o culto, que os irmãos não sabem a hora que eu cheguei hoje para o culto, com a minha esposa e o meu carona. Eu não vou pedir para os irmãos adivinharem, porque senão estou induzindo os irmãos ao erro. Mas nós chegamos aqui 17h15. Eu sei que alguns fizeram careta, mas acho que eu ia dizer assim: ô Senhor, por que eu não cheguei 5 minutos mais cedo, pá? Então nós chegamos mais cedo, à vontade de chegar ao culto, de estar com a igreja. Porque o salmista diz, meus irmãos, que está à porta, e veja bem, ele não está falando de estar dentro do templo, mas estar à porta da casa do Senhor é melhor do que permanecer na tenda da adversidade, na tenda do perverso. O que o salmista está fazendo é o seguinte: olha, ainda que eu esteja só à porta do templo, é muito melhor do que eu estar dentro da perversidade. Para ver o anelo que o salmista tem. Quando olhamos o Salmo 42, e esses salmos são muito próximos, nós podemos lembrar que o Salmo 42 retrata a angústia do adorador, em decorrência do exílio que lhe fora imposto. E assim, como ele está estando assim longe do templo, e privado do culto a Deus, o seu estado é comparado a um animal sedento, prestes a perecer, porque ele diz assim: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus vivo, ou melhor, tem sede de Deus, do Deus vivo. Meus irmãos, tanto para o autor do Salmo 84, tanto para o Salmo 42, e agora para o Salmo 122, o não participar do culto público, que ao Senhor é devido, constituía uma das maiores privações que um cristão pode ter. Queridos, me permita ainda fazer uma pergunta: será que quando você falta o culto, você se sente privado de alguma coisa? Olhando a nossa confissão de fé de Westminster, quando fala do culto, ela diz o seguinte: o culto religioso deve ser prestado a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo, e somente a Ele. Não deve ser prestado nem a anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura, nem depois da queda, deve ser prestado a Deus, pela mediação de qualquer outro, senão Cristo. Meus irmãos, o princípio fundamental do culto reformado, segundo a nossa confissão de fé de Westminster, é que o culto deve ser prestado a Deus por meio das Escrituras Sagradas. E o Deus das Escrituras Sagradas deve receber a nossa adoração, a não ser somente pela mediação de Cristo Jesus.
Meus irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso? Que um crente, um eleito, um salvo no Senhor, ele não pode dizer, nem pelos lábios, nem pelo coração, eu estou bem, quando ele falta o culto. Porque a Bíblia diz que ali o Senhor ordena a bênção. Voltando para o Salmo 122, eu quero dividir essa mensagem em 3 tópicos, a saber, primeiro, a alegria de ir a Jerusalém. Eu vou usar a expressão Jerusalém, porque Jerusalém ela tem a simbologia da casa de Deus. Depois, eu quero falar do verso 3 ao verso 5, sobre o apreço por estar em Jerusalém. E depois, do verso 6 ao verso 9, a preocupação que devemos ter por Jerusalém. Mas, queridos, eu vou substituir aqui de forma bem propositada o termo Jerusalém aí ao culto. Até porque essa passagem ela nos leva à pessoa de Cristo, e essa passagem está falando de quê? Ir à casa de Deus. E qual é a razão que vamos à casa de Deus, se não é para adorar a Deus? Então Davi, aqui nós podemos lembrar, nós vemos agora Davi expressando uma alegria sincera, por um convite formulado. Olha o que ele diz no verso 1 e no verso 2, alegrei-me o quê? Quando me disseram, vamos dizer juntos, irmãos? Vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, é interessante olhar isso, porque ele diz assim, olha, pararam, verso 2, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Meus queridos, esses 2 característicos do amor pertencente a Deus e pela comunhão dos santos que Davi demonstra, é o mesmo que nós podemos falar em Hebreus 10, 25, onde diz assim, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. O que nós podemos pressupor aqui, meus irmãos, é que Davi está em um momento de êxtase, um momento de alegria, dizendo, olha, como é bom saber que vamos à casa do Senhor. É interessante, queridos, ver isso do rei Davi, né? O que nós podemos perceber é que essa alegria, ela deveria ser hoje, porque quando olhamos Davi falando nisso, nós olhamos o autor dos Hebreus no capítulo 10, no verso 25, contextualizando à luz do Novo Testamento, o que o autor está dizendo é que a alegria que tinha no Antigo Testamento, ela era para ser na igreja primitiva, mas era para ser nos dias de hoje. Meus irmãos, quando olhamos o segundo versículo, nós podemos ver, e o segundo versículo ele pressupõe que os peregrinos, quando chegam à porta do templo, mesmo em provações da viagem, eles estão lá parados. E é interessante, queridos, que há um momento assim, a palavra parar os nossos pés junto à porta, é pela alegria, é como se chegamos à casa de Deus. Porque, queridos, nós temos que lembrar que, olhando o contexto do Salmo 120 e 121, nós temos que considerar que esse povo tinha um período de peregrinação para chegar ao templo. E a peregrinação estava com meio de perigos, ou como nós falamos, perigos naturais, ou de salteadores, mas eles não abriam. E tem detalhe, eles reuniam a família e eles iriam para o templo adorar a Deus. Meus irmãos, quando eles dizem assim, olha, vamos adorar a Deus, e nós temos que lembrar que esse contexto inclui as festas. Nós sabemos que pelo menos 3 festas, os judeus, eles iam ao ano, era uma prática, eles tinham que ir para adorar a Deus, para prestar culto, para oferecer os sacrifícios, e eles iriam. Então, quando o convite chega, mesmo que houvesse provações pela viagem, eles diziam assim, havia uma alegria, irmãos, e quando eles chegavam à porta do templo, ou melhor, quando chegavam em Jerusalém, havia uma alegria, havia um momento de gozo, porque diz assim, que eles paravam os pés, e ficavam às portas de Jerusalém. Meus irmãos, quando estamos olhando o verso 6, nós podemos ver isso, porque quando olhamos o contexto do verso 6, né, olhando assim o significado, porque olhando o verso, e é interessante, eu quero chamar a atenção, porque ele diz assim, orai pela paz de Jerusalém. A palavra Jerusalém, aqui nesse contexto, queridos, ela vem com um jogo de palavras, e esse jogo de palavras, só para a gente ver rapidamente, que depois eu vou falar mais, mas ela vem com um jogo de palavras que é shalom, da língua hebraica quer dizer paz, e depois faz a junção com a outra palavra do nome Yahvé,
E as duas junções fazem, então, o que o autor está dizendo é que quando ele chegava em Jerusalém, havia um momento de paz, porque Jerusalém significava paz. E não, então, quando Davi diz assim, olha, por que ele se alegra tanto? Porque ele sabia, queridos, e nós devemos saber, que ir à casa de Deus é um momento de paz, porque eu vou adorar o Senhor nosso Deus. Então Davi diz assim, olha, quando chegamos à porta, os nossos pés pararam, junto às portas, ó Jerusalém. E é interessante perguntarmos, quando estamos aqui, fazer uma pergunta, quando estamos vindo ao templo, quando viemos aqui para adorar hoje à noite, como é que nós estamos? Estamos alegres como Davi? Queridos, eu diria que nós temos pelo menos 3 motivos para estar mais alegre do que Davi, porque se Davi está tão alegre por vir ao culto, nós do Novo Testamento, nós da igreja odierna, devemos estar muito mais alegres por estar na casa de Deus. Primeiro, porque, meus irmãos, nós não estamos mais vindo ao culto para oferecer sacrifícios de animais por nosso pecado, porque Cristo se fez pecado por nós. Por isso, você tem um motivo muito maior para adorar a Deus. Você tem um motivo muito maior para vir o culto hoje, porque Jesus Cristo se ofereceu na cruz do Calvário como um cordeiro e conquistou para nós o perdão de nossos pecados. Meus irmãos, se Davi estava alegre, veja só, imagine o povo de Israel, imagine o pai com a sua esposa, com os filhos, pegando os animais e andando na peregrinação para ir a Jerusalém, para procurar o sacerdote, para oferecer o sacrifício, todo aquele peso que trazia sobre ele, agora nós não trazemos mais, porque em Cristo Jesus somos salvos para a glória do seu próprio nome. Então, queridos, se você, é porque naquela época era muito melhor, queridos, naquela época não era uma questão de ser muito melhor, pelo contrário, era muito mais sacrificante. Hoje nós não precisamos oferecer sacrifício nenhum, porque o sacrifício perfeito já foi dado em favor de nós. Se você quer um segundo motivo para estar mais alegre do que Davi, quando ele vai para o culto, é porque Jesus, em segundo lugar, é porque Jesus pagou pelos nossos pecados, podemos nos aproximar dele novamente por meio de Jesus Cristo. Olhando o autor dos Hebreus, ele diz assim, agora nós podemos encontrar o Senhor pelo novo e vivo caminho, nós podemos entrar, porque agora, queridos, nós temos livre acesso ao Pai, porque o véu que separava agora já não separa mais, porque em Cristo Jesus nós temos livre acesso ao Pai. Você quer um outro motivo para vir ao culto e se alegrar tanto mais do que Davi? É porque hoje a casa do Senhor não está em Jerusalém, hoje nós é que somos a casa do Senhor, a habitação do Espírito de Deus. Então você tem um motivo muito maior, você tem uma responsabilidade muito maior para vir à igreja do Senhor. Irmãos, por esses 3 motivos, nós devemos estar muito mais felizes do que Davi. Se Davi parou na porta do templo, com os familiares, com os amigos, e ele parou e ficou alegre, parado, porque estava num ambiente de paz, nós temos um motivo muito maior, porque já temos a paz em Cristo Jesus. Porque o texto diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é inadmissível uma pessoa nascida de novo dizer que tanto faz ir para o culto de manhã ou à noite, por causa de qualquer coisa, colocar um obstáculo para não ir adorar o Senhor Deus. Davi diz, quando disseram para ele, Davi, vamos à casa de Deus, ele respondeu, alegrei-me. Pergunte na sua casa, meu irmão, se há alegria na sua casa no dia do Senhor. Se há preparo ou alegria, pergunte se você, seus filhos, filho, amanhã é o dia do Senhor, como é que você está? Vê se ele está com ansiedade, vê se você mesmo está, pai, ou você nem lembra para o seu filho que é o dia do Senhor, você acorda num susto, pega o menino e o menino chega na igreja comendo pão, porque não houve um preparo, não houve uma dedicação, porque é o dia do Senhor, que é para lembrar,
para santificar, porque isso cumpre o mandamento de Deus. Davi diz: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Segundo lugar, o apreço que devemos ter pelo culto. Meus irmãos, é interessante olhar, porque do verso 3 ao 5 diz assim: Jerusalém que estás construída na cidade, como cidade compacta, por onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Meus irmãos, é interessante olhar. É interessante que naqueles dias, certamente para os que vinham das partes mais remotas de Israel, a visão de Jerusalém era algo emocionante. Não apenas porque era um ajuntamento ou um conglomerado de edifícios, ou porque era simplesmente uma cidade compacta, ou porque era uma capital, mas é porque Jerusalém tinha 3 coisas sobre Jerusalém que trazia tranquilidade. Primeiro, porque era um símbolo da unidade da nação. Queridos, todo mundo vinha de todo lugar. Quando chegava em Jerusalém, era um só corpo. Imagine hoje, queridos, alguns vêm do cidade satélite, outros vêm do Jardim Caraná, Paraviana, Nova Cidade, Arraial do Sol, Araceles, de tantos bairros que vêm, Piscicultura, e aí tem tantos bairros que eu nem posso lembrar, Cinturão Verde, ou Centenário e Cinturão Verde, está vendo que não dá para lembrar tudo? Mas olha, irmãos, cada um vem de um canto, de um lugar, e chega e se reúne. Quando o povo dizia: eu estou alegre por ir em Jerusalém, quando o povo parava na porta do templo, a segunda reação que o povo tinha, olhando o verso: Jerusalém que estás construída como cidade compacta. Quando Davi começa a falar de Jerusalém como cidade compacta, ele diz: para onde sobem as tribos. Ele está lembrando que todas as tribos vêm para um lugar só, adorar o único Deus, o Deus protetor, o Deus salvador, o Deus pactual, o Deus da aliança. Queridos, hoje não é diferente. Quando as tribos subiam, eles iam para as festas especiais. Era um lugar que Deus havia escolhido para habitação, né? O propósito do povo era louvar fielmente ao Senhor, o propósito do povo ali era adorar a Deus, o propósito do povo era oferecer o sacrifício, e naquelas festas o povo se congregava ali, e ali quando todas as nações viam, Israel estava reunido em Jerusalém, porque Jerusalém era um símbolo da unidade da nação. Então, queridos, quando a gente se reúne aqui, vindo cada um de um lugar, da capital do estado de Roraima, Boa Vista, nós, quando chegamos aqui, nós estamos comunicando à nação, estamos comunicando aos vizinhos, a unidade que somos no Senhor. Querido, quando você falta, você abre mão da unidade, você está comunicando que o Senhor Deus não é importante, você está comunicando que o teu irmão, ele não merece a consideração de adorar junto contigo. Davi diz: olha, aonde sobem as tribos, meus irmãos, imagine, vindo de Dan, de Judá, de Benjamim, vindo cada um de uma tribo, de Azé, e eles chegam em Jerusalém, eles se reúnem, porque ali está ali para adorar o Senhor, o nosso Deus. Irmãos, nós precisamos ter essa visão da unidade. Quando eu venho para o culto, eu venho para demonstrar, meus irmãos, e aqui não é uma soberba, mas é a evidência das Escrituras. Eu venho mostrar a unidade que o povo de Deus tem, porque ela é unida, nenhum mal prevalecerá, como nós cantamos agora há pouco. Ela é forte e ela é o quê? Poderosa. Agora, quando nós nos espalhamos, cada um faz o que quer, vem para o culto no dia que quer, querido, eu quero dizer para você, se você tem essa mentalidade, mude hoje. Aprenda a dizer no seu coração: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém era a unidade da nação. Jerusalém também, queridos, era também o centro da vida cívica de Israel. Olhando o verso 5, olha o que o autor diz: lá está os tronos de justiça, o trono da casa de Davi.
Meus irmãos, é interessante que quando o povo ia para Jerusalém, lá ele ia levar as suas queixas, lá ia levar os seus pecados, lá eles iam ser julgados, porque o sistema nem sempre funcionava perfeitamente, mas era lá que eles iriam julgar. Então, meus irmãos, era o centro da vida cívica. Lá estavam os profetas, lá estavam os pastores, lá estavam os juízes, e eles iam para lá para oferecer sacrifício, mas também para colocar as suas vidas diante do Senhor, as suas queixas diante das autoridades. Irmãos, a comunhão da igreja é para isso. Vamos olhar, meus irmãos, aplicando à luz do Novo Testamento. Aqui também não é, porventura, o momento onde a gente vem para que Deus julgue as nossas queixas? O justo juiz que está sentado no trono, o justo juiz que tem um trono de justiça, nós vamos colocar diante dele, como um povo congregado, os nossos lamentos, as nossas lutas, porque é o centro da vida da igreja, é o trono de justiça. É o trono, eu não estou dizendo que a igreja aqui é o trono, mas quando a gente vem para adorar ao Senhor, o nosso Deus, o justo juiz. Que no momento do culto, você pode fazer, sabe o quê? Você pode orar e dizer, Senhor, perdoa os meus pecados, como nós temos um momento de contrição. A gente vai cantar e dizer, Senhor, vem, nos abençoa. É o trono de justiça de Deus. Jerusalém também, olhando o verso 6, nós podemos ver, olhando ainda o verso 5, ele diz, lá está o trono de justiça, o trono da casa de Davi. Jerusalém também, querido, era o lugar que vivia o rei e seus irmãos na fé. Meus irmãos, olhando a nós hoje, o templo é o lugar onde os irmãos da fé vêm para orar pela igreja. Olhando o Salmo 122, nós podemos ver claramente isso no verso 6, que diz, orai pela paz de Jerusalém, o verso 6, desculpe, sejam prósperos que te amam. Meus irmãos, olha só, Jerusalém tinha essa simbologia de unidade, o centro de vida cívica, mas também era o lugar onde o rei vivia, onde os irmãos se encontravam, onde as famílias se encontravam, para poder adorar o Senhor. E é interessante, queridos, olhando isso, Davi diz, nesse lugar de trono de justiça, nós podemos orar pela paz de Jerusalém. Para que sejam, olha o verso 6, sejam prósperos os que te amam. Irmãos, e aqui é interessante, permitam-me fazer essa aplicação, porque essa palavra orar pela paz de Jerusalém, é para orar para que diminua os conflitos, é para orar que acabe as mesquinhez, o falatório, a indiferença, a insubmissão, porque aquele que ama a igreja, aquele que ama o culto, ele vai para o culto, para orar pela vida dos irmãos, para que haja paz. Irmãos, quantos de nós na igreja não sabem de irmãos que não suportam o outro? Pasmem! Quantos irmãos não sabem que o irmão tem que resolver uma pendência com o outro? Então o lugar do culto é para que você ore por este irmão, para que haja paz, para que sejam prósperos os que te amam. Queridos, uma evidência clara, por isso que há o apreço por Jerusalém, o povo de Israel, por isso que devemos ter um apreço pelo culto, porque é no culto, em adoração ao Senhor, que nós vamos orar por aqueles que nós não lembramos durante a semana, que já é um desafio, já era para nós lembrarmos e a gente não lembra, mas o culto tem essa figura. Então, quando você deixa de vir para o culto, você não se preocupa pela paz da igreja, irmão. Se você ama a sua igreja, você não deveria faltar o culto. Se você ama o Senhor da igreja, você não deveria faltar o culto. Porque, queridos, no culto a gente ora pela paz, a gente ora para que não haja pecado na igreja. Meus irmãos, é interessante olhar, porque no culto a gente ora para que os irmãos sejam prósperos. No culto a gente ora para que dentro dos muros haja paz, dentro dos muros da igreja. No culto a gente ora para que o pecado na vida da igreja seja acabado. No culto a gente ora para que os irmãos se amem mutuamente. No culto a gente se preocupa com a paz. No culto a gente se preocupa com a adoração. No culto a gente se preocupa com o serviço. Quando você abre mão disso,
você está deixando de se preocupar com isso. E acima de tudo, queridos, no culto, nós nos preocupamos com a glória de Deus. Ah, meus irmãos, como Davi amava a igreja do Senhor. É lindo ver isso, ele dizendo assim: alegrei-me quando me disseram, porque quando eu vou para a casa do Senhor, quando eu paro à porta do templo, eu fico contemplando, eu cheguei. É o lugar que vejo a unidade da igreja, é um lugar que é o centro da minha própria vida, é o lugar onde eu vou ver meus irmãos, é o lugar onde eu vou orar pela paz, é um lugar que eu vou pedir a Deus para que sejam prósperos, é um lugar onde haverá dentro dos muros a prosperidade, é um lugar que eu vou aprender a amar os meus irmãos, é um lugar que pela casa do Senhor buscarei o bem do meu irmão. Meus irmãos, é triste quando vê um crente falando da sua própria igreja, falando da sua liderança. E me permita, antes de passar para o outro ponto, fazer uma pergunta. Você tem orado pela vida da igreja? Você tem lembrado dos seus irmãos em oração? Você tem se preocupado com a paz da igreja de Cristo? Você tem orado para que não haja pecado dentro da igreja? Porque o pecado, meus irmãos, é o que tira a paz da igreja. Nenhuma igreja vai ter paz com pessoas em pecado. Meus irmãos, quando há pecado na igreja, há desordem. E desordem é falta de paz. Por isso devemos dobrar os joelhos no chão e orar pela vida espiritual da igreja. Nós devemos orar por cada membro de forma individual. Não devemos ser crentes que não oram pela igreja de Cristo, que não oram pelos pecados dos irmãos. Devemos lembrar sempre de orar uns pelos outros. Olha que Davi diz: orai pela paz de Jerusalém. Orai, meus irmãos, para que no culto do Senhor, todos nós saiamos daqui dizendo: achei paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em terceiro lugar, olhando agora o verso 6 ao 9, Davi mostra a preocupação que ele tem por Jerusalém, que deve ser a nossa preocupação pela igreja. Como eu falei no início, Jerusalém é um jogo de palavras. Davi usa uma forma da palavra hebraica shalom, que significa paz, e também a combinação de um nome hebraico, Yahvé. E por isso, ele juntando as palavras, a palavra Jerusalém significaria o quê? Peço paz. Peço pela paz. Jerusalém significaria o seguinte: peço pela paz. O fundamento de um culto começa por interceder pela paz. Adoração de vir ao templo, meus irmãos. O salmista também deseja, não somente isso, mas olha a preocupação dele pelo culto. Olha o que ele quer no culto. Olha no verso 6, ele quer que oremos uns pelos outros. Olha o que ele diz: orai pela paz de Jerusalém. Está vendo a responsabilidade que temos, irmãos, no culto? Está vendo a importância? Davi sabia da responsabilidade, mas ele não diz: ah não, vou lá orar. Ele diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque na casa do Senhor eu tenho uma responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade? Orar pela paz. Na casa do Senhor, queridos, eu vou orar para que os meus irmãos sejam prósperos. E olha o que ele diz: sejam prósperos que te amam. Irmão, se você ama o seu irmão, você vai orar para que ele seja próspero. Você vai orar para que a sua vida, e eu estou falando de prosperidade, não é só dos bens, porque quando a gente fala em prosperidade, nos dias que vivemos, a gente só pensa naquilo que eu vou ganhar, mas a prosperidade tem a ver com crescimento na vida e na intimidade com Deus. Quantos irmãos faltam culto por qualquer coisa? Ore para a prosperidade dele, para que ele ame a palavra. Olha a nossa responsabilidade. A minha responsabilidade é para que eu busque a paz dentro dos muros. Olha o que ele diz: reine paz dentro dos teus muros. Quantos de nós, irmãos, chegamos na igreja com a amargura no coração, com ódio, com ira?
e achamos que isso é suficiente vir ao culto. A Bíblia nos diz: ore para que reine paz dentro dos muros. Queridos, para que haja paz dentro dos muros, eu tenho que começar a construí-la quando eu estou no caminho do culto, no meu dia em casa. Não ficar torcendo para que o pastor prepare uma mensagem, para que no final do culto eu diga assim: pega, bem feito, essa foi para você, porque você acabou de destruir o pouco de paz que tinha na tua vida, ou na vida daquele que você supostamente diz que ama. Olha o que ele diz: a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é para que a igreja seja próspera. Ore, meus irmãos, para que aqueles que são infiéis se arrependam dos seus maus caminhos e devolvam os dízimos e as ofertas à igreja. Ore para que a igreja tenha mais vontade de ofertar. Olha o que ele diz: orai, reina a paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Irmãos, nós temos dificuldade de contribuir, damos o dízimos e achamos que é suficiente. Nós temos que orar para que os irmãos cresçam, para que os irmãos prosperem, para que os irmãos tenham o seu emprego, mas que acima de tudo sejam fiéis ao Senhor, que dá todas as coisas para aqueles que o amam. Olha a nossa responsabilidade: orar por amor dos irmãos e amigos. Quantos amigos nossos precisam de nossas orações, e no culto podemos orar. E ele diz: eu peço, haja paz em ti. Por amor, olha só como é que ele... Primeiro ele diz o quê? Alegrei-me quando me disseram. E no final ele diz o quê? Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o quê? O teu bem. Olha a minha responsabilidade, meus irmãos. A responsabilidade não é só do pastor, não é só do presbítero, não é só do diácono, mas é de cada um. É lógico que o pastor, o presbítero, o diácono, ele tem uma responsabilidade maior por causa do seu ofício. Ele pode reclamar, ele pode até falar, mas ele foi ordenado para isso. Ele vai prestar conta do peso que foi dado à sua vida. Mas uma coisa nós temos que lembrar: nós temos responsabilidade pela igreja do Senhor. Davi diz: há uma alegria de ir à casa do Senhor. Davi diz que não há somente uma alegria, mas há um apreço. Davi demonstra o prazer que ele tem da casa do Senhor. E ele fala da nossa responsabilidade. Se você não considerou a responsabilidade que tinha, agora você está sabendo. Eu quero concluir então, meus irmãos, fazendo algumas perguntas. Conforme eu fiz no início do culto, eu quero fazer agora. Você pode imaginar a sua vida sem culto? Você consegue imaginar a sua vida sem se reunir regularmente com o povo de Deus para adorá-lo em conjunto, ou em culto solene? Você consegue, querido? Se faltar um culto para você, não traz nenhum incômodo, não traz nenhuma inquietação, então você não está bem. Se você consegue facilmente, na hora de decidir adorar a Deus, e colocar outra coisa, pode ser emprego, pode ser faculdade, pode ser dormir, pode ser o que for, você está com um problema. Porque todas essas coisas que são dadas, que você coloca no lugar de Deus, quem te deu foi o Senhor Deus. Você consegue imaginar a sua vida sem culto? Davi diz que não. Ele disse: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O culto para você, querido, é um privilégio de vida cristã? O culto para você é um privilégio de vida cristã? Veja o que o puritano Tim Challies disse. Tim Challies, ele disse o seguinte: quando eu paro para pensar a respeito, ele falando do culto, não consigo imaginar a minha vida sem culto. Eu nem mesmo desejo pensar nisso, mas eu acho que vale a pena considerar o que eu perco quando eu perco o culto. Você já se perguntou, quando você não vem para o culto, o que você perdeu? Você já perguntou? Então eu quero fazer algumas aplicações sobre o que você perde quando você perde o culto. Em primeiro lugar, você perde a oportunidade de crescer
através de ouvir um sermão. Você perde a oportunidade de crescer no Senhor. Porque se você não veio hoje, fatalmente você só virá, se Deus permitir, daqui a 15 dias. E nesses 15 dias, você pode dizer, mas eu vim no culto de doutrina, quando vem. Porque sempre está cansado. Como se os outros que vieram também não estão cansados. Você perde a oportunidade de crescer através de um sermão. Você já perguntou isso para você? Então eu queria que você perguntasse para você mesmo na sua casa: o que eu perco quando eu perco um culto? Eu perco a oportunidade de crescer através de ouvir um sermão. O que eu perco quando eu perco o culto? Além de perder de ouvir o sermão, eu perco a alegria de experimentar, por meio dos cânticos, a adoração ao Senhor. Você vai dizer, não, em casa eu canto, pastor. Eu canto. Canta sim. Mas, meus irmãos, sejamos honestos. Será que é tão gostoso como cantar com a igreja? A uma só voz, experimentando aquilo que será muito mais maior na glória vindoura, como estamos cantando com o Senhor? O que eu perco quando eu perco o culto? Eu perco a oportunidade de me unir aos irmãos em oração para recitar grandes credos com eles. Meus irmãos, nós perdemos o privilégio de orar uns pelos outros. Quando você falta, você não vai ter alguém aqui olhando para você, se ajoelhando com você, pagando o preço para orar por você, orar por sua família, orar pela igreja, orar pelos seus desafios. O que eu perco quando eu perco o culto? Eu perco muito mais do que ouvir o sermão, eu perco muito mais do que cantar cânticos, eu perco muito mais do que o privilégio de orar, eu perco, queridos, a oportunidade de glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Você perde esse privilégio. O que eu perco quando eu perco o culto? Eu paro de cultuar, eu negligencio. Porque, meus irmãos, a maioria das vezes que faltamos o culto, nós não fazemos o culto em casa. Nós assistimos televisão, vamos dormir, vamos dar uma volta, mas não fazemos culto, e sejamos honestos. O que eu perco quando eu perco o culto? Eu perco, meus irmãos, o privilégio de saber que o culto não é sobre mim, mas é sobre Deus. E isso muda toda a minha vida. O culto não é sobre mim, meus irmãos, é sobre o que Deus é. Santo, justo, misericordioso, que se ira, mas que também ama. Eu perco o privilégio de conhecer o caráter de Deus. E isso faz toda a diferença. Quando eu vejo alguém, queridos, quando eu vejo o culto, e aí caminhando já para mais uma aplicação, quando vejo o culto como algo que, em última análise, existe para o meu bem, para a minha satisfação, fica fácil tirar um dia de folga. Quando um crente tira um dia de folga do culto, é porque o culto é para a sua satisfação, é para o seu bem. Então, contudo, o culto não faz diferença. Mas quando eu venho para glorificar a Deus, eu entendo que ninguém mais pode tomar o meu lugar. Deus espera, meus irmãos, o levantar de minhas mãos, o erguer do meu coração e o levantar da minha voz. Deus te amou para que você o adore. Deus te salvou para que você preste culto. Não foi para você dizer, eu vou quando eu quero. Porque isso é uma visão humanista, é uma visão pecaminosa. Quando eu penso que o culto é para me satisfazer, eu perdi toda a razão. Porque o culto é para Deus, é sobre Deus e a glória de Deus. Quando eu vejo o culto como algo que é sobre mim, fica fácil eu pular de igreja, procurar outra coisa, procurar algo para ocupar meu tempo. Porque quando o culto é sobre Deus, nada toma o lugar daquele momento que eu tenho que adorar a Deus.
porque eu entendo que Deus me ama e eu sou chamado para a glória do seu nome. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então eu quero te dar um exercício, família. Já que estamos no mês da família, eu vou te dar um exercício para você fazer em casa. E vou pedir para as crianças fazerem o exercício também, tá bom, crianças? Muito bem, então vamos lá. O primeiro exercício que você vai fazer na sua casa. Sente com a sua família à mesa, os pais chamem os filhos, o marido chame a esposa, e se o marido, porque o marido sempre fica assim meio assim escondido, né, naquele negócio todo, então a esposa pode chamar, não tem problema não. E filhos, se os pais esquecerem, vocês podem chamar, amanhã mesmo, tá bom? Vou dar uma folga para os pais hoje, faz amanhã, tá bom? Aí vocês chamam eles, sentam à mesa e perguntam assim, a pergunta para a família: faz falta a vida de culto com a igreja? Pergunta simples para responder. Faz falta a vida de culto com a igreja? Chega em casa e pergunta isso amanhã, quando forem fazer o culto doméstico. Faz falta a vida de culto com a igreja? E deixa cada um responder. Deixa cada um responder. Eu não sei qual vai ser a resposta. Mas se todos dizem que faz falta, então nesse dia glorifiquem a Deus. Mas se alguém disser que não faz falta, lamentem e chorem, porque perderam a razão do que é o culto. Segunda pergunta como exercício. Anotaram, crianças? Eu posso fazer de novo. Quer? Muito bem. Faz falta a vida de culto com a igreja? Essa é a primeira pergunta. Faz falta a vida de culto com a igreja? Aí talvez alguns pais estão dizendo aqui, ainda bem que eu não tenho filho, porque filho vai perguntar, mas aí eu vou dizer para os homens, as mulheres perguntam. Estou pensando lá em casa amanhã. Segunda coisa, pergunte para si mesmo e a sua família. Pergunte a si mesmo e a sua família. Há uma ansiedade pelo culto do próximo domingo? Pode fazer na terça. Há uma ansiedade pelo culto do próximo domingo? O que quer isso dizer? Estão esperando o próximo culto? Pergunte. E a terceira e última pergunta, para a família. Nós temos alegria. Deixa eu ver, só essas crianças anotaram a segunda. Anotaram a segunda? Muito bem. Perguntem, pode ser na quarta. Há uma alegria em ir à igreja? Nós temos alegria de ir à igreja? Porque o salmista disse sim, meus irmãos. Ele ia oferecer sacrifícios, eles iam peregrinar, eles iam passar por obstáculos e dificuldades, mas nem por isso eles deixaram de dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos ficar de pé, igreja, por favor, e vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela exortação que o Senhor nos dá nesta noite sobre a importância do culto. Muito mais hoje, Senhor, nos dias em que vivemos, agora que já temos a revelação em Cristo Jesus. Nós devemos ir ao culto porque o Senhor pagou um alto preço na cruz para que fôssemos um no Senhor. Nós devemos vir ao culto porque é a ordenança do Senhor. Nós devemos guardar o dia do Senhor, porque no dia do Senhor nós vamos lembrar do Senhor, dos seus feitos, e assim nos santificar para a glória do seu nome. Ó Senhor, livra a quinta igreja de ser uma igreja egoísta, onde cada um pensa em si e menos no próximo, menos na preciosa comunhão dos santos.
E, ó Deus, se alguém ficou incomodado, que este incômodo seja para uma mudança, para que haja prazer de estar na casa do Senhor. Nós somos chamados para adorar o Senhor. Nós somos amados para adorar o Senhor. Nós somos tirados das trevas para adorar o Senhor. Então não há motivo para nós negligenciarmos esse presente. Eu te peço, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, nos ajuda, ó Deus, a ser uma igreja que se alegre quando dissermos um para os outros: vamos à casa do Senhor. Que a gente possa parar os pés aqui, que a gente possa ficar alegre pela unidade, alegre por poder servir, alegre por poder cantar, alegre por poder orar, alegre por poder ouvir a Tua palavra, para a glória do Seu próprio nome. Tira de nós, Senhor, a frieza, a indiferença, a começar de mim, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. E agora, igreja, que o eterno amor do Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que nos chamou por Cristo Jesus, o nosso Senhor, das trevas para a sua maravilhosa luz, que pela sua bendita graça nos tem ordenado, ó Pai, e nos chamado para a santificação, e que pela consolação do Espírito de Deus, o Senhor nos abençoe ricamente, e o Senhor derrame sobre vós todo o amor em Cristo Jesus, hoje e para todo sempre.